que é a carta de Tiago. Leremos o capítulo de número 5. Quero deixar aqui a minha gratidão aos nossos pastores pela oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus nesta mais uma terça-feira, onde Deus nos abençoa, que estamos vivos, com vida, saúde, vigor, força, e estamos na sua casa para louvá-lo mais uma vez. Deus seja louvado pela vida dos nossos ensinadores que aqui estão, pastor João, irmão Luiz, pessoas que muito poderiam estar aqui, mas Deus nos aprove essa oportunidade e vamos procurar ser fiel à palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 5, leremos do versículo 1 até o versículo de número 6. Os irmãos encontraram? Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Versículo 5: deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Versículo 6, encerramos. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Amém? Por favor, retorne ao seu assento, em nome de Jesus, e vamos aqui por alguns minutos meditar na boa palavra de Deus nesta abençoada noite. Lembrando que você tem liberdade de adorar a Deus, embora seja um culto de ensino, podemos adorar o nome do Senhor nesta abençoada noite. Meus irmãos, como os irmãos são sabedores, já estamos hoje, eu estava contando, na 12ª terça-feira, abordando sobre a carta de Tiago. São um total de 13, portanto, essa de hoje é a penúltima terça-feira, onde os pastores, evangelistas e alguns irmãos estão tendo a oportunidade de abordar esta carta de Tiago. E ela está sendo bastante comentada, versículo a versículo, a fim de levarmos a uma análise da nossa fé prática, uma vez que a carta de Tiago é a carta mais prática do Novo Testamento. Tiago fala sobre a nossa vida cristã, na sua forma prática, na sua forma exposta através de ações, de atitudes, de práticas que vivemos no nosso dia a dia. E hoje já é, para os irmãos que estão acompanhando, a 12ª terça-feira que é falado sobre Tiago. E aprove-me a comentar o capítulo de número 5, que é um capítulo um tanto difícil de comentar, mas que Deus nos dê graça para falar aqui essa noite. Como os irmãos bem são sabedores, aqui no capítulo de número 5, Tiago começa já no último capítulo do seu livro, uma nova abordagem, ou ele começa a abordar um dos últimos temas que ele vai falar na sua carta. Os temas de Tiago, eles são bastante práticos e eles são bastante claros. Por exemplo, no capítulo 1 e no capítulo 2, Tiago saúda os seus leitores e Tiago apresenta os temas principais da sua epístola, como por exemplo, suportar as provações, buscar a sabedoria de Deus para viver e também promover a paz
vivendo de acordo com a fé que professamos. Esta é alguns princípios da vida cristã. No capítulo 13, no capítulo 4, de forma bem resumida, ele vai ilustrar a natureza destrutiva da falta de controle, que faz um contraste contra o fruto da retidão daqueles que promovem a paz. Também no capítulo 13, 4, Tiago adverte-nos a não sermos amigos do mundo, mas a resistirmos o diabo, e uma vez resistindo o diabo, iremos nos aproximar de Deus. E agora no capítulo de número 5, que iniciamos esta noite, será completado na terça-feira que vem, ele vai falar sobre uma nova temática. Uma temática um tanto difícil, é verdade, porém muito importante, que é a destruição que o dinheiro pode causar na vida daqueles que não se servem do dinheiro, mas daqueles que passam a servir o dinheiro. E aqui no capítulo 5, Tiago vai proferir 3 condenações acerca daqueles que vivem como servos do dinheiro e não usam o dinheiro para lhe servir. Aqui neste capítulo 5, nós vemos que Tiago fala sobre aqueles que pervertem-se e corrompem-se a fim de acumular riquezas para si a todo e qualquer preço. Tiago, no capítulo 5, ele vai nos mostrar de forma clara que ao mesmo tempo que o dinheiro pode ser para nós um bom servo, ele também pode ser para nós um péssimo patrão. Se nós não vigiarmos nessa relação, nós podemos sair da condição de senhores para a condição de servo, como alguém que vive em prol de servir a este senhor chamado dinheiro. E Tiago vai expor isso de forma muito clara. Para melhor nós contextualizar esse capítulo 5, é importante nós lembrar que Tiago está escrevendo essa carta para tribos da dispersão. Quem era a tribo da dispersão, irmão Joabe? Era gente humilhada, que muitas vezes eram escravizadas por seus maus patrões e por seus maus senhores, pessoas que faziam do dinheiro o seu próprio Deus. E eu estava pensando essa tarde que, não obstante a isso, parece que em nossos dias muitos ainda continuam fazendo com que o dinheiro venha reinar absoluto em seus corações, venha estar absoluto em seus corações, porque ainda hoje, pelo dinheiro, as pessoas vivem e morrem, as pessoas casam e se divorciam, as pessoas corrompem e são corrompidas, as pessoas matam e as pessoas morrem, pois para muitos o dinheiro é muito mais do que uma moeda. O dinheiro é um ídolo. Jesus o chamou de mamon. Da onde vem a palavra mamon, irmão Joabe? A palavra mamon, ela é uma palavra síriaca que traz o nome de um deus adorado, que era considerado o chamado de o Deus das riquezas. Eu chamo a sua atenção porque durante o seu ministério Jesus falou de muitas entidades que havia aqui na terra. Por exemplo, Jesus falou dos Césares, Jesus falou do Herodes, Jesus falou do mundo, Jesus falou acerca de muitas entidades grandiosas que havia aqui, mas a nenhum Jesus chamou de Senhor. Jesus a ninguém chamou de Senhor, a não ser o dinheiro. No livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 24, Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é a única entidade que Jesus chamou de Senhor. Nenhuma outra entidade Jesus comparou ao senhorio como o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, para o homem de fato, ele é um patrão cruel, que exige o
tempo e a submissão completa da vida daqueles que o servem. E diante deste ídolo, muitos se submetem a ter ou a possuir uma devoção completa, a fim de conquistar este ídolo a todo e qualquer preço. Porém, todavia, entretanto, ser usado da maneira certa, da maneira correta, biblicamente nós vamos ver também que o dinheiro não é uma maldição, mas que o dinheiro é uma bênção. Oh, glória a Deus! Pois em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia proíbe a riqueza. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que a riqueza é o fruto da bênção de Deus. Por exemplo, se você vai em Provérbios capítulo 10, versículo 22, lá está escrito que a bênção do Senhor enriquece, mas e não traz dor alguma. O povo de Deus, biblicamente, ele tende a prosperar, muito especialmente porque ele não gasta o dinheiro naquilo que não é pão, que é o conselho do proverbista lá do Antigo Testamento. A gente não gasta o dinheiro no poço da jogatina, a gente não gasta o dinheiro em vícios descontrolados, a gente não gasta o dinheiro em aventuras perigosas. Logo a gente tende a prosperar como povo de Deus. Porém, apesar do dinheiro ser uma bênção, há um paradoxo, porque em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo de número 10 também vai estar escrito que que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então veja que é preciso utilizar de forma certa, é preciso ter uma relação. Tiago está abordando isso no capítulo 5 da forma correta, porque ao tempo que Provérbios diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dor nenhuma, Timóteo também diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então a questão não é ter ou não ter, a questão é como ter e como viver tendo. Aleluia. Logo nós compreendemos aqui nessa pequena introdução que o problema não está em ter o dinheiro, o problema está em o dinheiro nos ter. O problema não está em ter o dinheiro como servo, o problema está em ter o dinheiro como Senhor. O problema não está em termos o dinheiro no bolso, o problema está em termos o dinheiro no coração. Então aqui nós vemos esse paradoxo do capítulo de número 5, porque aqui no capítulo 5, Tiago vai mostrar-nos que o grande problema estava na forma ilícita, que os maus senhores haviam acumulado as suas riquezas. E Tiago aqui no capítulo 5, ele vai denunciar a maneira pecaminosa com que a riqueza havia sido adquirido por esses senhores. O problema aqui era, primeiro, a corrupção, segundo, a exploração, terceiro, a injustiça. Tiago aqui no capítulo 5, a primeiro momento, quando a gente faz a leitura, parece que ele está condenando a pessoa de ser próspera, mas na verdade não. Tiago não está condenando a prosperidade das pessoas, Tiago está condenando quando as pessoas se tornam prósperas de forma inadequada e ilícita. Por quê? Porque prosperar com Deus é legítimo, prosperar em Deus é legítimo, prosperar com a bênção do Senhor é legítimo. O que não é legítimo é fazer isso de maneira contrária à sua palavra. Oh, glória a Deus. Tiago aqui não está condenando, Tiago aqui agora ele vai abordar ele vai fazer algumas condenações, de maneira que as pessoas acumulavam para si riquezas. Por exemplo, você vai ver que a Bíblia, ela vai falar de inúmeros homens que financeiramente eles eram muito prósperos, como por exemplo os patriarcas, seja Abraão, Isaac, Jacó, Jó.
eram pessoas altamente prósperas, mas que usavam aquilo que de Deus recebiam da forma certa. Então eles conquistaram da maneira certa e utilizavam da maneira certa. Por exemplo, se você pegar o personagem Jó, você vai ver que ele era o maior do Oriente, o que mais tinha jumenta, o que mais tinha camelo, o que mais tinha gado. Ele era o maior do Oriente, mas ele sacrificava o Senhor, ele ajudava quem poderia ajudar e ele andava retamente na sua presença. O que a Bíblia está dizendo é possível você crescer na terra, prosperar na terra, avançar na terra, conquistar na terra e ainda assim continuar um crente abençoado e temente ao Senhor. Aleluia. Então veja que o problema aqui do capítulo 5 está na forma com que esta riqueza estava sendo acumulada por estes senhores. Uma vez que nesse tempo, deixa eu explicar isso aqui para nós entrar no capítulo 5, os trabalhadores das lavouras do Oriente, eles recebiam, pastor João, o seu salário no final do dia de trabalho, ou seja, eles trabalhavam durante o dia nas lavouras, e quando chegava o final daquele dia, eles recebiam o valor referente ao seu dia de trabalho, e eles utilizavam esse valor do dia para comprar alimento para si, para sua família, naquele mesmo dia. Aqui estava o problema, porque quando chegava a hora de pagar, os senhores da época atrasavam, e mais do que atrasar, retinham o justo pagamento dos seus servos. E Tiago, que está pregando a comunidade da dispersão, aqueles que sofriam com este dano, Tiago expõe, Tiago revela, Tiago mostra aqui que isto era enriquecer ilicitamente diante dos homens, mas diante de Deus era muito pior do que isso, porque diante de Deus isso era abominável. Às vezes a gente pensa que Deus ele só se envolve na nossa vida espiritual, quando estamos aqui dentro da igreja, dando glória a Deus, aleluia, ouvindo uma palavra. Não, a visão de Deus acerca da nossa vida, ela se estende quando saímos daquela porta em o nosso viver diário, segunda, terça, quarta, quinta, de dia, de tarde, de noite. Então o Tiago está dizendo aqui sobre senhores maus, que retinham o salário a fim de enriquecer às custas do necessitado. Isso para Deus era abominável. Eu quero pedir que algum irmão abra sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 19, no versículo 13. Levítico, o terceiro livro do Antigo Testamento, você vai ver a visão de Deus quanto a isso. Levítico, capítulo 19 e versículo 13. Se algum irmão está com a sua Bíblia aberta, por favor, pode ler, para nós vermos que a visão de Deus, Deus quer que sejamos fiéis a Ele nos nossos negócios, no nosso trato, na nossa vida diária. Levítico 19, 13, algum irmão encontrou? Obrigado, irmão Beri. Olha o que o irmão Beri acabou de ler. O que eles faziam? Eles retinham a paga do trabalhador. O trabalhador, no dia que trabalhava, ao final do dia, ele tinha que receber. Mas esses senhores aqui, eles pegavam para si, enriqueciam e não davam a paga ao seu servos, aqueles que trabalhavam para ajudá-los a construir as suas riquezas, e pensavam que isso estava passando despercebido diante de Deus. Aí Deus vai usar Tiago e vai dizer: não, isso não está passando despercebido, eu contemplo você lá dentro do templo e contemplo você nas suas atitudes e transações diárias da sua vida. Oh, glória a Deus. Irmãos, estes maus senhores, estes maus patrões, eles retinham o salário e eles deixavam o pobre passando necessidades e privações. E biblicamente essas causas não passam despercebidas diante de Deus. Por quê? Porque biblicamente Deus é defensor do necessitado. Deus é o justo juiz que tem uma balança de precisão na mão.
Deus, biblicamente, é aquele que atende o clamor do órfão, da viúva, do necessitado, daquele que não tem. Deus é o seu Pai, Deus é o seu ajudador. Provérbios, vamos ler alguns versículos aqui para ir construindo a mensagem. Provérbios, capítulo 22 e versículo 16, nós vamos ver que Deus é o defensor do necessitado. Nós vamos ver que Deus olha para a causa do necessitado. Às vezes você pode estar passando por injustiça aqui na terra, mas se você colocar diante de Deus a sua causa, Deus será o seu advogado, Deus será o seu juiz, Deus pagará a sua paga. Provérbios, capítulo 22 e versículo 16. Algum irmão encontrou? Irmã Liana, agora lê o versículo 22 do mesmo capítulo, por favor. Veja aqui 2 versículos, só em Provérbios, que eu estava pesquisando essa tarde, que Deus mostra que é o advogado do necessitado. Deus é aquele que está pronto a ouvir o clamor do necessitado. Na esfera humana, normalmente o necessitado tem dificuldade de ser ouvido no seu clamor, mas diante de Deus o necessitado tem prioridade. Diante de Deus o necessitado tem prioridade. Quando na sua necessidade ele clama ao Senhor, o Senhor está pronto a lhe responder. Então nós concluímos aqui, das 3 que eu quero rapidamente falar, a primeira condenação de Tiago aqui, ela é para os maus senhores e a construção da riqueza de forma ilícita que eles realizavam, extorquindo aqueles que menos tinham, achando que isso ficaria por isso mesmo, e que não havia um Deus para julgar aquela causa. Deus aparece e diz: eu vejo as suas ações e vejo as suas atitudes. Então Deus aparece aqui como aquele que advoga a causa do necessitado. E a primeira condenação de Tiago aqui é essa: é para aqueles que tiram dos que menos têm para enriquecer a si mesmo. E como disse a irmã Liana, para engrandecer a si mesmo, tiram do necessitado. E Deus diz: não roubes o pobre e nem atropeles à porta o aflito. Então, a primeira condenação do capítulo 5, eu disse que é uma palavra meio difícil de pregar, mas a primeira condenação, tentando esclarecer aos irmãos aqui, é: o Senhor é o advogado do necessitado, e a sua justiça não faltará. A segunda condenação aqui de Tiago é o controle que os ricos faziam das cortes judiciais. Versículo 6 do capítulo 5, vamos ler. Versículo 6, eu vou ler aqui para ir adiantando. Versículo 6 diz: condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Então veja, irmãos, condenaste e mataste o injusto, o errado? Não, o justo. Então a segunda condenação proferida por Tiago no capítulo 5 aqui é esta: Tiago está condenando aqueles que compravam as decisões das cortes da época para se auto-beneficiar. E quando nós olhamos para isso, isso não é só no Novo Testamento. Quando a gente olha para o Velho Testamento ou para o Antigo Testamento, nós vamos ver inúmeras vezes os profetas menores, reiteradas vezes, Deus vai usá-los para falar contra os juízes que proferiam sentenças injustas em troca de suborno. Juízes subornados, comprados, corrompidos, que não olhavam para o teor da causa, mas que julgavam com injustiça. No Antigo Testamento, o povo de Deus em uma certa época sofreu muito, porque os juízes vendiam as sentenças.
As sentenças eram compradas como frutos de suborno, que levavam os pobres à miséria e os ricos à riqueza maior e maior e maior. Por exemplo, quando nós olhamos para o profeta Amós, nós encontramos Amós por muitas vezes denunciando isso. Eu vou ler um versículo aqui para nós adiantarmos. Amós, capítulo 5, versículo 11 e 12, está escrito: portanto, visto que pisais o necessitado, e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas. Casa de pedra lavrada, irmão, era um negócio chique para a época. Não era qualquer um que tinha. Olha o que Amós está dizendo: edifiqueis casas de pedra lavrada, mas nela não habitareis. Vinha desejáveis plantareis, mas delas não beberei o seu vinho. Por quê? Aí ele vai falar no outro versículo, no versículo 12: porque sei que são muitas as vossas transgressões, e enorme os vossos pecados, porque afligis o justo, tomai resgate e rejeitais o necessitado à porta. Amós está denunciando o que esse tipo de pessoa fazia na época. Transgressões e pecados que compravam decisões à porta. Na porta dos tribunais as decisões eram compradas. A corrupção não vem de hoje do Brasil, a corrupção desde o Antigo Testamento está lá, mas há um Deus que tem olhos como chama de fogo, que vê tudo, contempla tudo, e da sua justiça e principalmente da sua mão ninguém escapará. Veja que a injustiça, ela jamais vai passar despercebida diante de Deus, o justo juiz. Por isso Deus estabeleceu leis. Deuteronômio capítulo 17, versículo 9 ao versículo de número 13, nós vamos encontrar algumas leis que o Senhor estabeleceu a fim de que a injustiça não prevalecesse. Olha o que está escrito, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 9. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia: Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for de juízo, e farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita e nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel. Então veja que na época da lei, irmãos, quando havia este pecado, quando a corrupção queria entrar, olha o que diz: este homem morrerás e tirarás o mal de Israel. Imagina se fosse feito hoje, diminuir a população do nosso país, né? Então, olha que Deus sempre se preocupou com a injustiça e nunca compactuou com a injustiça, mas Deus sempre esteve ao lado da justiça e de ajudar a abençoar, abrir portas e meios de a pessoa viver uma vida digna na terra. Então Deus é o justo juiz. O porém é que os juízes não poderiam ser parciais no cumprimento da lei. Nós vamos ver no Antigo Testamento muitas vezes Deus usando Moisés, Deus usando os profetas, Deus usando vários tipos de pessoa para falar sobre a justiça e sobre o juízo. E Deus sempre disse: se escapar do juízo terreno do meu não escapa, se escapar da mão do homem da minha não escapa, se esconder do olho do homem do meu não esconde. Deus sempre aparece como o juiz
que julga a nossa causa. Mas eu sempre dou uma oportunidade de nós andarmos de forma justa. Levítico capítulo 19, versículo 15, terceiro livro do Antigo Testamento, diz assim: não fareis injustiça no juízo, nem aceitarás o necessitado, nem respeitarás o grande, com justiça julgarás o teu próximo. É Deus dizendo aqui que na hora de fazer justiça, precisa se fazer justiça, e não beneficiar um lado ou outro lado, mas a justiça. Por quê? Porque esse suborno que Tiago denuncia, que é a segunda condenação do capítulo 5, ele é condenável diante do Senhor desde o Antigo Testamento. Se nós pegarmos um outro versículo que está em Isaías, capítulo de número 33, o profeta messiânico Isaías, capítulo 33, e versículo de número 15, olha o que diz: o que anda em justiça, o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho das opressões. O que é o ganho das opressões? A corrupção. O que lança para longe de si o ganho das corrupções, que sacode das suas mãos todo o presente, a final de beneficiar algo ou alguém. O que lança para longe de ti todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Ou seja, os juízes precisavam tratar o povo de Deus com justiça. E dentro desse contexto de justiça, e dentro desse contexto de corrupção, a pergunta que surge é: será que a mensagem de Tiago no capítulo 5 é uma mensagem atual nos nossos dias? Será que a mensagem prática de Tiago no capítulo 5 é uma mensagem atual para a nossa geração? Será que a mensagem de Tiago no capítulo 5 é uma mensagem atual para o nosso país? Irmãos, nós vivemos em um país marcado por corrupção. Nós vivemos em um país onde as instituições têm sido corrompidas em todas as suas esferas. E esta corrupção, esta injustiça, ela gera um prejuízo incalculável, um prejuízo inimaginável na vida dos mais necessitados e menos favorecidos. Quando esta corrupção que Tiago aborda no capítulo 5, ela se alastra, ela prejudica os benefícios sociais, ela fragiliza a saúde, ela deteriora a educação, ela fragiliza a vida daqueles que dependem disso para sobreviver. E isso diante do Senhor é uma abominação. É por isso que no versículo de número 1, Tiago evidencia que Deus não tolera a injustiça praticada junto dos menos favorecidos. Olha o que ele diz: atendei agora, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. O que Tiago está dizendo aqui é: se a justiça não vir por meio dos homens, a justiça virá por meio do próprio Deus, mas ela chegará. E no versículo 3, Tiago vai falar sobre a ferrugem. O que ele está dizendo aqui é: a riqueza mal adquirida, ao invés de trazer felicidade, trará destruição. A riqueza que é fruto do pecado, da ilicitude, ela não traz alegria, ela traz destruição. Essa corrupção aqui, esse acúmulo de riquezas aqui, ele mata mais do que armas de fogo ou armas brancas, porque ele mata pessoas em todos os lugares, que morrem todos os dias, porque antes do dinheiro chegar neles, alguém desviou no meio do caminho.
Eu estava estudando essa palavra, lendo hoje à tarde esses versículos do capítulo 5, e paralelamente pesquisando alguma coisa, e eu me parei com uma matéria de uma senhora que marcou uma cirurgia para fazer, dependendo da saúde, e marcaram ela para 2 anos. Quando chegou o dia da cirurgia, ligaram para a neta, e a neta diz: faz 1 ano que a minha avó partiu. Por quê? Porque antes desta ajuda chegar nela, alguém desviou no meio do caminho. Não sabia que ela morreria e nem quantos mais morreriam, mas certo é que a corrupção, ela mata. E isso é injustiça diante de Deus. Isso é injustiça diante do Senhor. E Tiago vai denunciar aqui que aquilo que não chega aonde deve chegar vai prejudicar quem não pode ser prejudicado. E o que eles faziam aqui? Eles pegavam dinheiro que não era deles para acumular riqueza para si mesmo. Então a segunda condenação de Tiago ele está condenando aqueles que corrompem-se e corrompem a si mesmo em função do dinheiro, fazendo do dinheiro não o seu servo, mas o seu senhor. Lembra que eu falei no começo do versículo da palavra aqui? Não são senhores do dinheiro, mas tornam-se servos do dinheiro. E a terceira e última condenação de Tiago, a terceira e última denúncia, está no versículo 4 e 5, onde ele vai falar sobre o viver regaladamente, ou seja, um viver de luxúria, um conforto extravagante. Ele vai condenar essa forma de viver. Pessoas que vivem em busca de prazeres pecaminosos, de vícios descontrolados, de uma vida desenfreada com o dinheiro que retém do necessitado e do trabalhador. Para esses, Tiago, no versículo 2, diz que a sua riqueza não serve para nada, antes para a sua própria perdição. E quantas pessoas multimilionárias em nosso país vivem isto, que a sua riqueza não serve para nada. São milionários, mas não podem sair de casa. São milionários, mas não têm o direito de ir e vir. Têm muito dinheiro, mas não podem sair da sua cidade, do seu estado e nem do seu país. Tem muito dinheiro, mas não podem olhar no olho dos seus familiares e nem tampouco olhar para os seus filhos e dizer: sigam os meus passos. Por quê? Porque o dinheiro os corrompeu. E Tiago diz aqui de forma clara: o seu dinheiro, a sua riqueza não lhes vale de nada. Por quê? Porque foi adquirido, porque foi tido e obtido de forma enganosa, através de fraude. E o versículo 4 é muito forte, porque o versículo 4 vai dizer assim, o seu salário retido com fraude está clamando diante de Deus. Tiago vai encerrar aqui esses versículos com uma linguagem poética. Olha o que ele diz: o seu sangue, ou melhor, o salário retido com fraude está clamando diante de Deus. Ele usa uma linguagem poética. Você que lê Gênesis, você vai ver que quando Caim praticou injustiça com Abel e matou seu irmão e fugiu, a Bíblia diz que o sangue de Caim clamava diante de Deus por justiça. E agora o Tiago vai se apoderar dessa exclamação lá do início e vai dizer que o salário retido ou desviado para trazer benefício a si próprio do que necessitava, também clama diante de Deus. E o clamar diante de Deus não é o clamar diante do homem, porque o homem pode fazer que não está ouvindo, agora Deus ouve. Deus escuta, Deus atende, Deus estende a mão, Deus fará justiça, Deus abençoará aqueles que clamam a Ele no dia da sua necessidade. Então, irmãos, essa palavra é rápida, eu tento trazer da forma mais rápida possível, mas dizer para você: Deus contempla o nosso andar e o nosso caminhar. E eu termino essa palavra aqui com algumas perguntas
E assim eu termino a palavra de hoje, desse capítulo 5. Algumas perguntas retóricas que nós podemos fazer para nós mesmos após meditar nesses versículos. A primeira pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos é: o que tem sido o dinheiro para nós? Servo ou patrão? Nós temos servido ou temos nos colocado ao seu serviço? Ele tem nos servido ou nós temos o servido? Ele tem estado apenas no nosso bolso, na nossa carteira, ou em algum lugar que você guarde, ou eles têm ocupado o seu coração? Tiago deixa de forma muito clara que nós podemos buscá-lo, mas ele não pode ser o centro da nossa vida, porque há pessoas que buscam tanto o reino da terra, que não tem tempo para buscar o reino dos céus, e o reino da terra vira a sua prioridade. O dinheiro tem sido seu servo, ou tem sido seu patrão? Tem regido as suas atitudes de que forma? Às vezes tem pessoas que fazem tudo e qualquer coisa para conquistá-lo, vendem seus princípios, vendem seus valores, deixam sua família, a família fica em segundo, terceiro, quarto plano, tudo fica em quinto plano. O primeiro projeto é conquistar o bendito dinheiro, e por isso fazem dele o seu senhor. O dinheiro tem sido nosso servo ou nosso senhor? A segunda pergunta retórica que eu deixo, que é a pergunta que a gente faz para a gente mesmo, depois de observar as declarações de Tiago, é: temos feito bom uso daquilo que Deus tem nos dado ou não? Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado, Deus tem nos estendido a mão. Esses dias eu vi o pastor falando aqui, ele disse: eu sou de um tempo que as igrejas eram cheias de carroça, tinha carroça, o cavalo. Hoje em dia tem carro para todo lado, carro na frente, carro do lado, carro atrás, carro na sete, carro aqui, carro ali, tem tudo que é lugar, porque Deus tem abençoado o seu povo, tem prosperado o seu povo, tem estendido a mão sobre o seu povo. Mas temos feito bom uso da bênção de Deus? Temos ajudado alguém que pode estar precisando do nosso lado? Uma pergunta retórica para nós mesmos: quando foi a última vez que ajudamos alguém que estava perto de nós? Uma pergunta retórica, perguntar para nós mesmos: quando foi a última vez que eu não pensei naquilo que eu precisava, mas pensei em realizar alguma coisa que alguém estava precisando? É uma pergunta que precisa ser feita depois de ler esses versículos. E uma terceira pergunta que eu deixo depois de lermos essa palavra: temos apenas usufruído das bênçãos do reino, ou temos usado as bênçãos do reino para avançar com o reino de Deus na terra? O reino de Deus, para avançar, ele precisa da nossa ajuda, ele precisa da nossa contribuição, ele precisa da nossa fidelidade, ele precisa que sejamos dizimistas fiéis e ofertantes generosos, para que possamos alcançar mais pessoas. O reino tem nos abençoado, mas nós temos usado a bênção que o reino nos proporciona para fazê-lo avançar, para fazermos ir além das fronteiras, para fazermos chegar aonde a gente não pode ir, para municiar aqueles que foram no nosso lugar, para ajudar aqueles que estão no campo de batalha, aos missionários que estão fazendo a obra. Nós estamos usando as bênçãos do reino para fazer este reino que nos alcançou alcançar mais alguém? É uma pergunta que fica depois de lermos este texto de Tiago. A minha oração, o meu desejo, depois de ler esses versículos neste dia e escrever alguma coisa sobre os versículos que aqui li, é que Deus venha nos ajudar, nos abençoar, nos estender a mão, que nós venhamos fazer bom uso daquilo que Ele nos der, e venhamos fazer disso um motivo para a glória do Seu nome, e possamos ser como Jó, que as pessoas diziam, e as pessoas glorificavam ao Deus de Jó, por aquilo que Jó era, por aquilo que Jó fazia, e por aquilo que Jó ajudava aqueles que estavam à sua volta. Que Deus abençoe a sua vida,
Em nome de Jesus, vou passar ao pastor, ao irmão Luiz.